Bem, ok pessoal, mais uma vez eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? A gente vai tratar hoje de algumas particularidades, né, do gráfico da função quadrática. Vamos lá, vamos começar com nossa definição. Bem, a posição do gráfico da função quadrática dentro do plano cartesiano, né, que é delimitado pelos dois eixos, pelo eixo y e pelo eixo x, ele vai depender do a, né, do a da função, da nossa função, e vai depender também do nosso discriminante, do nosso delta, certo? Então vamos lá, vamos entender essa tabelazinha aqui. Ó. Quando nós temos o delta maior do que zero, a nossa funçãozinha ela vai ter duas raízes reais, né? Portanto, ela corta o eixo horizontal, que é o eixo x, né, em dois pontos. Temos aqui o nosso gráficozinho, né? O gráfico da nossa função quadrática é uma parábola, certo? E essa parábola aqui, ela vai ter a concavidade voltada para cima, porque o a dessa função, né? O a é o coeficiente de x ao quadrado, ele é maior do que zero, certo? E quando nós temos aqui o a menor do que zero, ou seja, o a negativo, a concavidade dessa parábola, ou seja, a abertura dela vai ser para baixo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, quando nós temos delta igual a zero, a gente tem só uma raiz real, né? Ou duas raízes reais e iguais. Por quê? Porque o gráfico toca em um ponto o eixo horizontal. Você vê aqui, ó. Ele vai tocar em um único ponto, certo? Novamente, A maior do que zero, concavidade para cima. A menor do que zero, concavidade para baixo. Mas tocando o eixo X, que só relembrando, onde ele toca o eixo X é justamente os dois zeros da função, as duas raízes da função, né? Nesse caso aqui, ele está tocando o eixo X em um único ponto, porque, digamos, aqui a gente entende que tenha só um zero, né? Ou duas raízes reais iguais, mas é preferível dizer que é uma só raiz, né? Que toca em um único ponto, certo? E no caso, quando nós temos delta menor do que zero, quando a gente não tem raízes nos números reais, né? O gráfico não vai cortar o eixo horizontal. Observe aqui, ó, o gráfico está passando acima do eixo X. Né? Novamente, concavidade para cima, A maior do que zero, A menor do que zero, concavidade para baixo, mas sem tocar no eixo X, porque não tem raízes reais. Né? Quando o nosso discriminante for menor do que zero. Vamos para alguns exemplos, olha só. Esse primeiro gráfico aqui, ó, nós temos concavidade para cima, portanto, A maior do que zero, ó, o nosso A aqui é 1 positivo, certo? E o gráfico, ele corta o eixo X em dois pontos, em menos 1 e em 1. Portanto, esse delta aqui é maior do que zero, certo? Vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. Observe que o gráfico não corta o eixo X, ó, ele passa aqui acima do eixo X, certo? Então, a gente entende que esse delta aqui é menor do que zero. E a concavidade está voltada para cima, porque o nosso Azinho aqui ó, é 4 positivo. Tranquilo? Nesse terceiro caso aqui, ó, observe que nós temos concavidade para baixo. Ó, quem é o A? Menos 1, certo? E observe também que o nosso gráfico ele não corta o eixo X. Portanto, esse delta é menor do que zero. Ok? E no nosso quarto caso aqui, ó, temos duas raízes. Ó, o gráfico corta o eixo X em menos 1 e em 1. Certo? Portanto, esse delta aqui é maior do que zero. Ok? E a concavidade está voltada para baixo porque o nosso Azinho aqui é negativo, ó, menos 4. Tranquilo, pessoal? E só acrescentando já, quando nós temos a concavidade para cima, a gente tem ponto de mínimo, né? O ponto é justamente esse pico aqui, ó.
E quando nós temos concavidade para baixo, nós temos ponto de máximo, certo? Vamos para frente. Certo, pessoal, é justamente isso aqui, ó, o vértice da parábola, né? Ou seja, é esse ponto, que ele pode ser de mínimo, como esse ponto aqui, ó. Caso aqui nós temos a concavidade voltada para cima, certo? Ou ele pode ser de máximo, quando nós tivermos a concavidade voltada para baixo, certo? Como é que você calcula esse ponto vértice? Por essas fórmulas aqui, ó. Menos o valor de B sobre 2 vezes o valor de A. Isso aqui é o x vértice, tá aqui, ó, separadamente, né? X vértice. E o y vértice, que é justamente onde ele vai tocar aqui o eixo y, né? Esse cruzamento aqui do eixo y, vai ser menos o valor de delta sobre 4 vezes o valor de A. Então, a gente tem aqui o par ordenado. Aqui é o x vértice e aqui é o y vértice. Ok, pessoal, então vamos para um exemplo, né? Na função y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, aí tem aqui os valores de a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 1. Podemos verificar que a maior do que zero, né? Então a parábola possui concavidade voltada para cima, está aqui o nosso gráfico, possuindo ponto mínimo. Ó, quando a concavidade é voltada para cima, o nosso ponto é mínimo, é o ponto aqui embaixo. Se a concavidade estivesse voltada para baixo, teríamos ponto de máximo. Então, vamos calcular as coordenadas dos vértices da parábola. Primeiramente, calculando aqui o y vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Né? Delta, vocês sabem que é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo aqui, ó, b é menos 2, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4, que é da forma, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 1, sobre 4 vezes o valor de A. A também é 1, então 4 vezes 1. Aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4 positivo, menos 4 vezes 1, vezes 1, dá menos 4, né? Aqui nós teríamos o quê? 4. Menos 4 aqui nós teríamos 0. Menos, no caso, 0 dividido por 4. Aqui essa divisão dá 0. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para explicar melhor. Bem, aqui ficaria o seguinte. Ficaria menos, né? Esse daqui, 4 menos 4. O numerador aqui daria 0. Que no caso é o valor de delta, né? Sobre 4. Então, aqui, essa divisão é possível, né? Você pode dividir 0 por qualquer número que vai dar 0. Então, aqui, nosso resultado do y vértice é 0, certo? Se fosse o contrário, aqui não poderia, né? Se fosse 4 dividido por 0, certo? Então, vamos aqui, deixa eu pegar o laser novamente para explicar agora o x vértice. X vértice é menos o valor de b sobre 2 vezes o valor de a, né? O valor de b é menos 2, substituindo. A gente coloca um parênteses aqui para fazer um joguinho do sinal com esse menos que é da fórmula, menos de fora aqui, ó, certo? Sobre 2 vezes o valor de a, que o valor de a é 1. Então aqui ficaria, deixa eu pegar novamente a canetinha aqui. Isso daqui ficaria, fazendo aqui um jogo do sinal, esse menos aqui com esse menos de dentro, ficaria 2 positivo, né? 2 positivo sobre 2 positivo, né? 2 vezes 1, 2. Por isso é que o nosso x vértice aqui deu 1. Ok, pessoal. E só um detalhe aqui com relação ao gráfico, para acrescentar, né? Ele toca aqui o eixo x em um único ponto, porque justamente o nosso delta, que a gente fez o cálculozinho aqui, ele deu 0, né? Ó, pelo y vértice, né? Delta dividido por 4a, aliás, menos o valor do delta dividido por 4a, o nosso delta aqui deu 0. Portanto, o gráfico toca o eixo x em um único ponto. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.